Olá. O orçamento do governo federal para este ano de 2020 tem 126 milhões de reais previstos para políticas públicas voltadas para a defesa das mulheres. Mas até agora, só 6 milhões de reais foram gastos. Nós vamos conversar sobre esse assunto com a Procuradora Adjunta da Mulher da Câmara dos Deputados, a deputada Marília Reis, do PT de Pernambuco. Como vai, deputada? Tudo bem, Cláudia. Queria cumprimentar você, todos que estão nos assistindo. É uma alegria a gente poder conversar sobre isso, informar sobre o que tem acontecido no país, mesmo de maneira alternativa, né, à tradicional, mas que a gente possa sempre continuar levando a comunicação e, ao mesmo tempo, a cidadania para todos os brasileiros e brasileiras. Deputada, qual que é a importância dos dados que esse estudo, né, da consultoria legislativa lá da Câmara reuniu sobre os gastos com as políticas das mulheres? O que que eles mostram, esses números? Na verdade, mostram um descaso com a violência contra a mulher que existe na concepção do governo de uma maneira geral. É como se fosse algo que estivesse em último plano, quando o Brasil é um dos países em que mais se mata mulheres, em que mais mulheres morrem pelo simples fato de serem mulheres. E o Brasil é um dos campeões nesses números. E mais, durante a pandemia, a gente viu que as denúncias, as notificações dobraram em determinados lugares, em vários lugares. Em São Paulo, por exemplo, aumentou mais de 50%. E quando a gente vê que nesse momento específico é que tem que se ter uma atenção muito maior em relação a esse problema, porque existem diversas mulheres que estão confinadas com seus agressores. Mas o combate à violência que a mulher sofre não existe somente quando você investe em polícia, em mecanismos punitivos. O combate à violência à mulher inicia com o processo de educação, de como aquela geração é formada, é criada, como as mulheres são socializadas e o quanto elas aceitam ou não determinadas agressões que muitas vezes são relevadas e nem são tratadas como agressões, como os meninos são socializados para agirem em relação às mulheres, os anseios diferentes que mulheres e homens têm e, claro, as oportunidades que mulheres e homens têm. A Deputada, maternidade como é exercida... Pois não. eu queria que a senhora explicasse para quem está nos assistindo o que exatamente que a gente está falando quando fala em políticas públicas, né, para apoiar as mulheres. Na prática, o que isso quer dizer? Porque a senhora já falou da polícia, né, na questão da violência, a senhora agora está falando de educação. Quando a gente está falando desse orçamento e desses recursos para políticas públicas de apoio às mulheres, o que é isso na prática? Bem, a política pública tem que ser avaliada de acordo com a realidade de cada local. Mas existem programas, projetos que podem ser desenvolvidos para que as mulheres não sofram essa violência. Para as mulheres não sofrerem violência, elas precisam ser estimuladas a serem independentes emocionalmente, economicamente. E isso se faz de várias maneiras, tanto do acesso à profissionalização, quanto do próprio acesso a documentos. Então, em programas, em projetos como esses, que a gente necessita que esses valores sejam gastos. E, claro, também em relação a casas de acolhimento, a própria Casa da Mulher Brasileira, que existiu com muita força já no país, mas que vem cada vez sendo colocado em último plano, onde a mulher teria acesso tanto à justiça quanto a ser encaminhada para algum programa social em que seu caso caiba, enfim, a própria justiça e atendimento psicológico, apoio a seus filhos também, tem diversos programas e ações que seriam importantíssimos no combate à violência contra a mulher e que não estão sendo executados, simplesmente foram esquecidos. A política de gênero no país se limitou a dizer que o menino veste azul e a menina veste rosa, quando, na verdade, isso também é uma forma de violência. Deputada, entre os números que foram divulgados recentemente pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, está o aumento das denúncias, né, que a senhora já mencionou, de violência contra a mulher, mas também tem dados sobre o aumento do feminicídio. O número de denúncias de feminicídio chegou a aumentar 74% entre 2018 e 2019. E o que está acontecendo, deputada, na visão da senhora, que explica esse aumento tão grande? É importante também explicar, Cláudia, o que é o feminicídio. O feminicídio é aquele homicídio
que é praticado contra a mulher e que ela só sofreu aquela violência, ela só foi vítima daquele crime porque era mulher. Por exemplo, um casal, quando briga e o homem mata a companheira porque ela, por diversos motivos torpes, mas ou porque teve ciúme ou porque não aceitava o fim da relação, ela morreu, ela foi morta porque ela é mulher. Se fosse um homem ali, não teria sofrido aquela violência. E, na verdade, é importante dizer que, por exemplo, eu sou advogada e me formei em 2007. Ainda não existia esse conceito de feminicídio, é algo bastante recente, mas que sempre aconteceu no mundo inteiro e que, ultimamente, nós temos conseguido conscientizar a população do que é o feminicídio. Não é ciúme, não é crime passional, não. É a mulher que foi morta por ser mulher. E o que acontece é basicamente porque a mulher é muito desumanizada. A mulher não é tratada com a dignidade que deveria. E isso a gente vê ao longo dos séculos, o quanto, por exemplo, uma mulher que é mãe, ela não tem o apoio suficiente da família, nem da própria sociedade, nem do Estado. A mulher que quer ter acesso à educação tem mais dificuldades, a menina que quer ter acesso à educação tem mais dificuldades do que os meninos, porque ela é socializada para ter anseios diferentes dos homens. É como se a sociedade, por mais que dentro da nossa casa nós não sejamos machistas e tentamos criar nossas filhas e filhos longe do machismo, mas a sociedade é estruturada nesse sistema e isso leva à perda de diversas vidas de mulheres porque são tratadas como objeto, como posse, como propriedade, como se aqueles homens tivessem um sentimento de posse que não teriam esse sentimento se não fosse uma mulher que estivesse ali naquele lugar. Deputada, o orçamento público ele é aprovado pela Câmara dos Deputados, né? E esse estudo mostrou o pouco gasto em relação ao que foi previsto. O que a Câmara dos Deputados costuma fazer nesses casos e considerando também agora que a gente está vivendo um momento específico da pandemia? O que ela pode fazer com relação ao gasto previsto e que não está sendo feito? Uma das funções mais importantes do legislativo é a fiscalização, não é somente fazer leis. Então, a partir do momento que nós detectamos esses problemas, vamos tomar as medidas necessárias, fazer as devidas emendas que cabem a esse tipo de situação, de que o orçamento não seja cumprido e também acionar instituições como o Ministério Público para que entrem também conosco nessa luta para que o orçamento seja cumprido como deve ser e que seja priorizado como nós votamos na Câmara. É importante dizer que o orçamento é uma intenção que se tem do governo de executar essas políticas públicas e o Congresso, representando o povo brasileiro, avalia essa intenção e ratifica ou não. Então, nós, em nome do povo brasileiro, aprovamos esse projeto e é em nome do povo brasileiro também que devemos reivindicar, exigir que seja cumprido. Inclusive, a gente está conversando com o presidente da Comissão de Direitos Humanos, Helder Salomão, deputado pelo Espírito Santo, para que a própria Comissão de Direitos Humanos assuma essa reivindicação junto à presidência da Câmara e ao governo federal, para que a gente consiga que a violência contra a mulher seja tratada como um problema de Estado e não como uma questão ideológica. Muito obrigada, deputada. Nós conversamos com a deputada Marília Reis, do PT de Pernambuco, que é vice-procuradora da Mulher na Câmara dos Deputados. O assunto da nossa conversa foi o combate à violência contra a mulher e as políticas públicas voltadas para a proteção da mulher. Até a próxima.